nome de Jesus, quebra as barreiras, Senhor. Quebra as muralhas, quebra, Senhor amado, as armas satânicas, demoníacas, diabólicas. Queima os carros de guerra de Satanás no fogo nessa noite. E usa a tua filha com poder e glória, em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos nessa noite. O precioso e poderoso nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, né? Tipo de alegria, mais um dia estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Já podemos sentir a presença dele. Agora vamos ouvir a palavra. Maravilha. Senhor, convido os irmãos a abrir comigo lá em Gênesis 37. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vou tentar pregar, né, irmãos? Porque a hora que eu vi esse monte de comparação, eu estou meio nervosa, estou com vergonha. Mas Jesus vai dar graça. Todos encontraram? Que vai dizer assim: e Jacó habitou na terra de peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai, e Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-no a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Só até aqui, né? A Bíblia vai nos relatar, né, nos dizer sobre José, que aqui ele apacentava as ovelhas. E Deus fez ele sonhar, Deus deu um sonho para ele, na qual, né, os molhos, os seus irmãos ali iriam, né, se inclinar para ele. E como nós, nas nossas vidas, muitas das vezes, Deus nos dá sonho, Deus nos faz promessas. E aqui a palavra, né, a Bíblia nos diz que ele contou aos seus irmãos esse sonho. E os seus irmãos já não gostavam dele, porque ele levava, né, tudo de ruim que os irmãos faziam, ele contava para o pai, então ele já não era muito bem visto pelos irmãos. E aqui quando ele sonha e ele conta para os seus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que eles ainda mais se aborreciam com ele, ainda mais não gostavam dele. Mas também a mesma Bíblia ela vai nos ensinar que quando Deus nos promete, Ele cumpre. Não importa quem se levante contra nós.
que, né, vai cair por terra, porque aqui a palavra do Senhor vai se passar, né, e vai dizer que os irmãos foram e o pai mandou José ir atrás dos irmãos, e os irmãos, só de ver ele de longe, tramaram contra ele. E o seu irmão Rúben disse para que eles não matassem, para não carregar o sangue dele. Então aqui eles resolveram, né, jogar ele numa cova. Meu Deus. E quando vinham aqueles ismaelitas, eles venderam ele por algumas pratas, algumas moedas. E o que vale, né? Muitas das vezes quem anda com a gente, quem está do nosso lado, aqui eram os irmãos, e eles venderam ele por pouca coisa. Meu Deus. E neste mundo, as pessoas têm nos vendido, têm vendido pessoas por muito menos que isso. Apenas por um bochicho, apenas por uma palavra maldita, apenas por aquilo que ouviu a pessoa falar. Nós às vezes vendemos nossos irmãos, vendemos, né, a nossa parentela, vendemos até mesmo quem deita com a gente, quem está com a gente. Porque o amor de muitos tem se esfriado. E aqui a palavra vai nos dizer que ao vender ele foi parar na casa, né, do egípcio de Potifar. E ali a palavra de Deus, a promessa de Deus na vida dele iria começar a se cumprir. Aleluia. Ali a palavra de Deus diz que ele comprou ele, ele deu a ele a chave da sua casa, deu ele o domínio da sua casa. E a palavra diz que a única coisa que José não podia tocar, que José não podia mexer era com a sua esposa. Pois esse egípcio ele não sabia o que ele tinha, o que ele carregava, ele não sabia de nada, era tudo José. Ele depositou toda a sua confiança. E aqui, ao decorrer da história, Deus nos fala, a palavra de Deus nos fala que ele prosperava, os bois cresciam, tudo que ele tinha prosperava, tudo que José colocava a mão ele prosperava. Então, automaticamente isso, né, era visto, as pessoas observavam. Muitas das vezes a gente não percebe, mas tem sempre alguém nos observando, tem sempre olhos sobre a gente. E aqui ele dava testemunho, porque ele era fiel não só a Deus, mas ao teu servo também, ao teu Senhor também. Então a mulher de Potifar, a Bíblia vai nos dizer que ela começou a atiçar José: deita comigo. E ele falando que não, ele correndo dela. Até que um dia todos saíram. E ela falou com ele grosseiramente, ordenando a ele que se deitasse com ela. E ali a Bíblia nos diz que ele fugiu da tentação, mas ele, ao correr, ele esqueceu as vestes dele. E ali ela começou, ela vendo aquilo, como ela era maldosa, ela vendo aquilo, ela começou a gritar. E quando os servos chegaram, ela falou, né, na nossa linguagem, que José tinha estrupado ela. Que até por causa disso ele tinha corrido, quando ele ouviu ela gritando para chamar os outros servos, e ele tinha esquecido a roupa. Mas não, ele tinha corrido dela, ele tinha rejeitado ela. E muitas das vezes a rejeição, ela não é aceita. Muitas das vezes quando somos ou a pessoa é rejeitada, se sobe uma fúria, se sobe o nervosismo, e ali já o plano do maligno, colocando coisas na cabeça dela. Ela pensou, ela era mal, e ali ela ficou o dia inteiro com aquela roupa ao lado dela, até seu esposo chegar à noite. E quando o esposo chegou, ela foi falar com ele: o servo hebreu que você colocou na nossa casa, ele me estrupou. E ali o homem nem pensou, ele já logo colocou, né, mandou José para a prisão. Mas Jesus estava com José. Jesus era com José. E ali mesmo na prisão, José
era homem de Deus, Deus tinha, aonde José estava, Deus estava com ele, até mesmo na prisão. E a palavra de Deus diz que ali, com pouco tempo na prisão, aquele carcereiro já ganhou confiança e já colocou as chaves da prisão na mão dele. E a Bíblia diz que ali, aonde ele tocava, tudo que ele fazia, ele tomava conta dos presos, tudo, mas prosperava. Mas Jesus era com ele. Até que um dia, Faraó, perdão, gente. Faraó ali, ele se enfureceu com o seu copeiro e o seu padeiro e mandou eles para a prisão. E ali, José tinha que servir eles. José ali, mais uma vez, ele era servo. Porque aqueles homens, eles eram maiores que José. Até eles chegarem, José governava todos. Abaixo do carcereiro, José é quem mandava. Mas ali, quando aqueles homens reais, direto do palácio, vieram para a prisão, José teve que servir. E em nenhum momento nós vemos na Bíblia que José murmurou, que José reclamou, que José não serviu. Muitas das vezes, a determinado, quando Jesus profetiza sobre a nossa vida, até essa promessa se cumprir, nós vamos ter que ser servos. Nós vamos ter que aprender a servir. Porque quando Deus nos promete, quando Deus fala conosco, lá no céu as nossas bênçãos já estão prontas. Esse processo entre a promessa e o cumprimento dela não é para Jesus preparar as nossas promessas. É para nos preparar para recebê-las. Porque elas, quando são faladas, quando são profetizadas sobre as nossas vidas, ela já está pronta. E nós, muitas das vezes, não estamos prontos. Porque aqui, eu creio que se José recebesse logo de começo, logo que ele foi para o Egito, se ele já recebesse a promessa, se ele tivesse sido transformado em governador, talvez ele não seria quem ele era agora, depois de tudo que ele passou. E a palavra de Deus nos diz que ali, aqueles homens, estando ali na prisão, os dois homens tiveram um sonho. E ali, eles tentaram de todo jeito, eles ficaram perturbados. Não porque o sonho era, creio eu, um pesadelo ou qualquer outra coisa. É porque eles não entendiam o que era. Meu Deus. E ali José era servo, José era homem temente a Deus. Quando eles chegaram, José chegou perto dele, José viu o semblante dele diferente. E ali ele perguntou por que eles estavam perturbados. E eles vão dizer que tinham sonhado um sonho, mas que não entendiam e não sabiam o que era. Então José foi e falou para eles: me conta qual é o seu sonho. Que Deus falando eu vou falar para vocês. E ali eles contaram, Um contou o seu sonho. E quando José interpretou, o padeiro, ele viu que José tinha interpretado, então ele teve confiança. Porque José passou confiança. Ele foi fiel naquilo que era o sonho, ele não se hesitou. Com certeza a postura dele passou confiança. E muitas das vezes a nossa postura como crente não tem passado confiança para o ímpio lá fora. Muitas das vezes a postura do crente não tem passado confiança até mesmo para aquelas ovelhas que estão aqui na igreja. Porque hoje muitos têm brincado com a palavra do Senhor. Muitos têm brincado de profetizar. Muitos têm brincado de que Deus mandou falar, mas não é Deus. Então as pessoas perderam a confiança. Aleluia. E aqui ele contou que um seria restituído ao cargo dentro de 3 dias e o outro seria enforcado. Então a palavra vai dizer que ao se cumprir os 3 dias, Faraó fez uma festa e ali o copeiro que iria ser restituído foi restituído e o padeiro que iria ser enforcado foi enforcado. Meu Deus. E ali quando José ele
decifrou o sonho, né? Ele contou o que era o sonho e ali Deus revelou para ele o que era. Ele falou com eles: olha, eu te peço que quando você for para lá, não se esqueça, fala com o rei de mim, fala com ele, lembra de mim, não esquece de mim não. E ali no calor da emoção, creio eu, que eles falaram que iria lembrar dele. Mas a palavra de Deus diz que se passaram 2 anos e ele não lembrou dele, não foi mencionado. O copeiro não mencionou o nome de José. Mas ao passar 2 anos, Faraó teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ali a palavra de Deus diz que ele consultou os sábios, consultou tudo que era possível, tudo que estava ao alcance dele, ali no Egito. Mas ninguém soube falar aquilo que era o sonho. E ali a palavra de Deus vai dizer que aquele copeiro, ele entrou diante do rei e se lembrou, falou com ele: eu me lembro de quando o senhor estava falando, de quando eu estava lá na prisão. E eu tive um sonho, o padeiro teve um sonho. Este rapaz, este escravo hebreu, ele nos falou do sonho, nos revelou o que era o sonho. E no determinado tempo, o que tinha de acontecer, aconteceu. Então a palavra diz que mais que depressa o rei Faraó mandou ir lá chamar Moisés, mandou chamar José. E José foi, né? Eles tiraram José da cova, da prisão, e levaram ele para ter com o rei. Mas antes de José chegar até o rei, a palavra diz que José fez a barba, José se vestiu com vestes de linho. Por quê? Quem ia chegar diante ao rei, diante a Faraó, não podia chegar de qualquer jeito. E quantas das vezes nós temos chegado diante de Jesus de qualquer jeito? E quantas das vezes nós vemos pessoas chegando diante do Senhor de qualquer jeito? Pregando a palavra de qualquer jeito. Louvando de qualquer jeito, entrando dia após dia na casa do Senhor, dizendo que é servo, mas estando de qualquer jeito. Se aqui nem o rei não se podia entrar perante ele de qualquer jeito, quando dirá nós, irmãos, diante do Senhor de qualquer jeito. E aqui ele vai chegar diante de Faraó e ele vai dizer que ele foi e contou para ele o sonho, falou com ele que já tinham falado, consultado, sábios e tudo que era possível, mas ninguém soube falar para ele. Irmãos, aqui diante do sonho de Faraó, eu tenho para mim que até uma criança iria decifrar. As vacas gordas é porque elas comiam muito. E a vaca magra, porque não comiam. E aqui Jesus, ele não deixou que ninguém decifrasse esse sonho, porque eu creio que pessoas poderiam ter decifrado. Mas Jesus falou: não, agora chegou a hora. José vai entrar em cena. Ele vai ficar conhecido. E ali ele foi, ele decifrou o sonho. E mais do que isso, ele falou para Faraó: olha, procura um homem aí no seu reino, que seja sábio, que vai saber guardar esse mantimento. Porque vai ter 7 anos de muita fartura, fartura mesmo. Mas vai vir um ano, os 7 anos de seca. 7 anos que vai vir muita fome. E ali, creio eu que José, ao decifrar o sonho, ao conversar com o Faraó, ele não era como eu, que estou aqui tremendo, falando, nervosa, ou como o irmão que fica nervoso, o irmão que gagueja. Ele foi firme. Ele viu a postura. Faraó viu que ele era homem de Deus, que ele era temente, que ele era confiável e que ali naquele reino ali não tinha alguém que tivesse decifrado aquele sonho, alguém com tamanha inteligência igual a de José. E ali ele falou com ele: vai ser você. E é assim que Deus faz, irmão.
Aleluia. Deus pega aquele menos provável, aquela menos provável e faz governador. Porque aqui agora, Faraó vai dar um anel para ele e vai falar com ele que abaixo dele quem manda é ele. Ele podia fazer o que quiser. Ele confiou nele. E a palavra de Deus diz que ali, tudo enquanto José pegava na casa de Faraó, no palácio de Faraó, prosperava. E ali teve muita abundância. E José estava guardando. José estava depositando, porque Deus, quando deu o sonho para Faraó, logo José já sabia que Deus estava ali querendo cumprir aqueles 7 anos de fartura e aqueles 7 anos de fome. E ali ele guardou, ele ajuntou tudo que ele podia. E ali a Bíblia vai dizer que os 7 anos de fome ele chegou. E quando os 7 anos de fome chegou, ali na terra de Canaã, onde sua família, seus irmãos moravam, a fome também chegou. E o pai falou para os irmãos: olha, vocês descem lá para o Egito e vai buscar trigo, vai buscar comida, para que nem eu nem vocês morremos. E ali os irmãos foram para comprar comida. Por quê? Aquele irmão pequeno, aquele irmão frágil, aquele irmão que eles jogaram lá na cova, aqueles irmãos que eles odiaram, aquele irmão que eles não gostavam por causa da sua túnica. A Bíblia diz que era uma túnica de muitas cores, era uma túnica bonita. Aquele irmão que eles acharam que tinha matado lá atrás, era aquele irmão que era governador, era aquele irmão que era o inteligente, que era o homem temente a Deus, que tinha projetado, Deus tinha ajudado, Deus tinha direcionado a ele, para ele guardar todo o mantimento, para que a vizinhança, que o próprio Egito não faltasse alimento. E ali, a palavra diz que os irmãos chegaram, glória a Deus, para comprar o mantimento. E ao chegar ali, a palavra diz que José os conheceu. E José chorou muito quando viu eles. Chorou muito de se derramar como se fosse algo de dentro para fora. E ali, creio eu, que José, quando viu os irmãos, depois de tudo que ele tinha passado, e quando ele viu os irmãos, ele achava que ele estava curado. Mas ali, quando ele chorou com a alma, chorou de dentro para fora, ele foi curado de verdade. Pois que ele podia estar curado mentalmente, fisicamente, mas por dentro ele ainda não tinha sido curado. Creio eu que aquela cura veio quando ele viu os irmãos. Porque é muito fácil nós falarmos que perdoamos, falarmos que fomos curados, quando nós não temos que tocar na nossa ferida. Quando nós não temos que encontrar a pessoa que nos feriu. E é engraçado, irmãos, porque se tiver 2 meses e pouco, que eu tinha um problema, eu tinha um perdão para liberar. E assim, eu lembro até quando o pastor foi lá em casa, fez a campanha comigo, para me aprender a perdoar essa pessoa, porque era uma pessoa que me machucou, era uma pessoa que me machucava ainda, até o ano passado, graças a Deus, mas que Jesus usou os irmãos para me ajudar em campanha. E eu achava, todo mundo me perguntava, irmão, na minha mente, fisicamente, para mim, eu estava curada. Eu achava, todo mundo que me perguntava, e aí, Yasmin, fulano tá bem, aí ele vive a vida dele, eu vivo a minha, e tá tudo certo. Até no dia que eu fiquei sabendo que eu ia ter que encontrar com ele. E eu corri para lá, eu corri para cá, eu corri para lá, eu corri para cá,
Falei, meus filhos não vão ver, eu não vou ver e aquilo. Mas eu estou curada. E na minha cabeça eu estava curada. Mas verdadeiramente eu estava curada. E foi quando a gente fez, Josué tinha ido pregar, ele acabou de pregar, nós fomos da minha mãe e depois nós resolvemos lanchar. E ali, irmãos, era um lugar inusitado. Eu podia pensar em encontrar com essa pessoa em qualquer lugar, de menos ali. E foi assim, eu desci da moto, virei a esquina de cara com ele. E assim, para minha surpresa, eu ainda fiquei atribulada quando eu cheguei em casa. Mas depois de tudo que passou, eu entendi que eu tinha perdoado. Porque sempre quando eu falava, não, eu não ligo, eu não quero mais, tá perdoado. Mas depois que eu via, mexia com a minha estrutura. Mexia comigo. E dessa vez foi diferente. Dessa vez eu vi, né? Eu tive perto, mas não mexeu com a minha estrutura. E você ser curado, você perdoar é isso. É você olhar e não te doer. É você ver e não te machucar. Aleluia. E aqui, voltando para a palavra, os irmãos, né? Ele conheceu os irmãos, mas os irmãos não conheceu ele. Então ele chorou muito e logo ele foi indagar os irmãos, perguntar para os irmãos: teu pai vive ainda? E teu irmão mais novo? E ali os irmãos responderam conforme: olha, meu pai ainda vive, meu irmão mais novo ficou em casa com meu pai e o outro não tem mais. Eles acharam que ele tinha morrido, mas não falou que ele morreu aqui. Falou que ele não existia mais, não tinha mais ele. Então, ele vai dizer com eles: olha, vocês parecem espias. Porque aqui, só pela atitude dele, nós sabemos que ele não estava curado. Porque ele a todo momento ele atormentava os irmãos: olha, vocês são espias. Não, nós somos homens retos, nós somos homens filhos de um servo de Deus, nós somos muitos irmãos, nós não somos espias. E aqui a Bíblia nos diz que ele tentava os irmãos. Não, vocês são espias, são espias, são espias. Até que ele falou: olha, para provar que vocês não são espias, vocês vão ter que deixar aqui, vão ter que ficar aqui e voltar lá e trazer o irmão que está em casa. Aleluia. E ali os irmãos ficaram meio assim, mas José pegou o irmão, o segundo filho, Simeão, e prendeu ele ali no cárcere e deixou os irmãos ir. Aí ele falou para os irmãos: olha, vocês podem comprar o trigo, o alimento, compra para vocês também ir para casa, mas vocês vão lá e vão voltar aqui, vai trazer esse irmão para mim. Então eles foram, compraram, e no meio do caminho a palavra diz que eles caíram e viram ali as moedas, viram o dinheiro que era para comprar, que estava ali na boca do saco. E os irmãos logo já se estremeceram, já logo ficaram preocupados, porque quando eles fizeram com José, quando eles tramaram com José, eles falaram: olha, nós vamos pegar essa túnica, vamos manchar ela e vai falar que uma besta-feira comeu nosso irmão. Mas aqui, irmãos, com o dinheiro como eles sabiam que se fossem pego era morte, era roubo. Então eles estremeceram, eles ficaram estremecidos, mas foram embora. E chegando em casa, a Bíblia diz que eles falaram com o pai, explicaram com o pai. E o pai, que já tinha sofrido pelo filho que ele achou que tinha perdido lá atrás, ele falou: não, eu já perdi um e eu não vou dar o outro. E ali o pai relutou, até que aquela comida ela acabou. E o pai tinha que mandar os filhos comprarem. Só que os filhos que outrora já foram ousados, já não mediam consequência, agora eles tinham medo. E eles falaram: não, nós não vamos. Se o senhor não der ao meu irmão, nós não vamos. Porque aquele homem, aquele governador, ele falou que só vamos voltar lá se nós levarmos o nosso irmão. Então, depois de muita fala, de muito diálogo,
O pai falou, não, então não pode levar. Leva seu irmão. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá de volta, José falou com eles quem ele era, se revelou para eles. E eles não tinham palavras. Quando José falou com eles, sou eu, José, seu irmão. A Bíblia diz que eles ficaram assim, boquiabertos. Eles não tinham palavras para responder. Porque quando Jesus cumpre o que ele nos prometeu, pessoas ficam de boca aberta. Porque lá atrás eles falaram, vão matar o nosso irmão, vamos acabar com ele e vamos pegar a túnica. Porque José era o que era, o sonho de José que Jesus deu para ele só ia se cumprir se ele tivesse com a túnica. Engano dos irmãos. Aleluia. Porque Jesus não precisa da túnica para fazer o que ele ia fazer na vida de José. Deus não precisa da túnica. E ali a palavra diz que eles pegaram aquela túnica, eles invejaram a túnica, achando que podia matar José por causa da túnica e que não ia se cumprir. E quantas das vezes a pessoa acha que vai nos matar por causa de uma palavra maldita, por causa de uma peça de roupa, por causa de qualquer outra coisa. Mas não, irmão. Eles podem roubar tudo de nós, tudo, a nossa roupa, o nosso carro, o nosso lar. Eles só não podem levar a graça do Senhor. Porque ali eles roubaram a túnica, eles jogaram José na cova, mas a graça que o Senhor tinha na vida de José, eles não roubaram. E Jesus, ele não unge a pessoa pelo que ela é, ele não unge qualquer um. Ele só unge quem é de verdade, quem tem chamado. E José, ele tinha um chamado. E muitas das vezes nós vemos pessoas que falam, nossa, eu estou no ministério e ele não lembra de mim. Eles não me reconhecem, eles não lembram de mim. Mas não, essa pessoa não faz por onde. Essa pessoa vê um irmão que está precisando de uma palavra amiga, de um abraço, não abraça, mas quer ser ungido, mas quer ser governador. Muitas das vezes a pessoa quer estar aqui em cima do púlpito, quer ser pastor, nossa, mas eles não lembram de mim. Mas não foi escolhido. Não foi. Não foi. Ele quer ser ungido, mas ele não é escolhido. Ele não é chamado, ele não tem um chamado. E aqui José, ele tinha um chamado. Jesus já tinha dado sonhos para ele, já tinha revelado para ele acerca dos irmãos. E os irmãos que outrora venderam ele, roubaram a túnica dele e acharam, riam, zombavam, nós vamos inclinar diante de você? É mesmo? Mas a Bíblia diz que ele sonhou de novo e dessa vez ele contou para o seu pai. Por mais que seu pai tinha repreendido ele aqui, a Bíblia diz que o pai guardou aquilo com ele. O pai, no fundo, ele acreditava. No fundo, ele sabia que tinha ali a palavra do Senhor para ser cumprida. E aqui os irmãos que já outrora zombavam, achavam que não ia se curvar diante dele, logo quando chegaram ali no Egito para comprar a primeira vez a comida, já se inclinaram com o rosto e terra perante a ele. E é assim que Deus faz com as nossas vidas. É assim que Deus faz com os seus escolhidos. Por mais que tenha sido humilhado, por mais que tenha sido vendido, por mais que muitos acharam que mataram, no momento certo a palavra vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. Os irmãos que não queriam se inclinaram sem saber. E ali aquele que era, o mais simples, o mais moço, que era o rejeitado, hoje era o maior do reino, abaixo de Faraó. Ali ele tinha todo o
domínio, ele podia fazer tudo. E ali a palavra de Deus diz que quando ele reconheceu os seus irmãos, ele chorou tão fortemente que do pátio do palácio todos escutaram. E Faraó ficou sabendo. E logo quando os irmãos retornaram, ele chamou José e falou com ele: olha, prepara tudo para os seus irmãos, comida, carro, tudo. Manda trazer seu pai, tudo que ele tem, tudo. Porque, irmãos, ele era tão abençoado que Deus abençoava ele. Ele era fiel, ele era reto. Porque aqui, no começo, ele podia ter sucumbido, ele podia ter deitado com a mulher do teu Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ele temia ao Senhor. Por mais que ele não tinha ninguém para ver, ele sabia que os olhos do Senhor estavam a todo lugar. Jesus via tudo. Que ainda o ser humano, o teu patrão, os outros empregados não via, mas Jesus ia ver. Jesus sabia. E quantas das vezes as pessoas fazem e acham que você não vê, que ninguém vê, mas Jesus vê. E para Jesus não existe pecadinho nem pecadão, é tudo pecado. Aleluia. Os olhos do Senhor estão a todo momento, está em todo lugar. Jesus vê tudo. E Ele tem visto quantos têm te maldito, quantos têm profetizado a tua derrota, quantos têm tentado te matar, quantos têm falado de você pelas costas, dizendo ali: ele não vai conseguir, ele não vai ser, ela não vai ser. Mas Jesus é contigo. Aleluia. Entre o tempo que é profetizado até o tempo que a promessa vai se cumprir, você vai ter que aprender a ser servo. Aqui, como José foi. E José, ele esperou pacientemente. Aqueles 2 anos ali, creio eu, que Jesus usou para moldar ele. Porque quando ele foi preso injustamente. O teu Senhor, ele não deu nem tempo dele se explicar. Então, eu creio que nesse período de tempo, entre esses 2 anos que ele não foi lembrado, que não aconteceu, Jesus estava moldando ele. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse sido restituído, tivesse saído da prisão, tivesse sido ungido governador, talvez ele iria voltar lá na casa do teu Senhor e ia falar com ele: aí, ó, você me colocou na prisão, hoje eu sou maior do que você. Porque a nossa carne, o nosso eu, nós queremos muito ser assim, né? Quando nós somos ofendidos, nós vamos querendo dizer, né? Olha aí, ó, você estava errado. Nós queremos devolver a ofensa. Mas quando nós somos servos, quando verdadeiramente nós somos servos, nós fazemos como José. Nós esperamos um tempo para a promessa se cumprir. Nós esperamos esses 2 anos ou até 20, 30 anos para Jesus nos moldar, para nós recebermos a nossa promessa. E como foi com ele, com nós não é diferente. Aqui ele foi jogado na cova, ele foi vendido, ele foi ser escravo numa terra em que não tinha crente. Porque José tinha tudo para desviar, José tinha tudo para não dar o testemunho. Porque era uma terra de um povo que não servia ao Senhor, que não acreditava no mesmo Deus que ele. Mas a palavra a todo momento diz que José ele foi fiel. E com as minhas palavras, José deu testemunho de que era verdadeiramente servo do Senhor. Que não só carregava o nome de cristão, mas verdadeiramente ele era cristão. Então, que nós possamos ser assim como José. Não só carregarmos a nossa Bíblia, não só carregarmos o título de cristão, mas que no nosso dia a dia, assim como ele era,
nós possamos ser, nós possamos dar testemunho, porque diante de muitos, nós vemos tanta coisa. Nós vemos hoje pessoas que para entregar, né, uma falsa profecia pede um pix. Para orar pede um pix, irmão. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Eu oro ali certas coisas no Instagram, pessoas que se titulam servos do Senhor, que cobram 100, 250, 300 reais por uma oração. Uma coisa que Deus nos dá a graça para nós, né, profetizar para o nosso irmão. Deus nos chamou para levar o ID do Senhor. E pessoas cobrando para fazer a obra. Pessoas cobrando para levar uma palavra de amor, uma palavra, né, que vai exortar, mas lá na frente vai mudar essa vida. Pessoas negociando o dom que Deus tem dado. Nós temos visto tantas pessoas que louvam, tantas pessoas que se titulam cantores evangélicos, que cobram preços absurdos para louvar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Gente, mas é chegado, irmãos, é chegada a hora. Jesus está vendo. E nós temos visto terremotos, nós temos visto guerra, tsunamis, nós temos visto tanta coisa que nós achamos que assim não ia acontecer. Porque eu me lembro, eu não sou tão velha, mas eu me lembro que quando eu era criança, eu já ouvia: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Hoje eu tenho 29 anos, Jesus ainda não voltou, mas Ele está mais perto que ontem de voltar. Aleluia! Jesus está voltando, irmão. Pode ser que demore mais 29 anos, mas pode ser que Ele volte amanhã. Pode ser que Ele volte hoje no individual para mim. Pode ser que Ele volte amanhã no individual para você. Mas Ele está voltando. E tudo que nós vemos hoje são aqui, ó, está na palavra, está se cumprindo. Guerra e mais guerra. Coisas que nós não víamos no passado, que nós vemos hoje. Poderíamos até ver antigamente, mas hoje a gente vê com mais frequência. Parafraseando com os irmãos, falando com os irmãos, eu lembro quando eu era pequena, tinha um programa que chamava Cidade Alerta. Eu adorava ver aquele programa. A gente via coisas absurdas, mas era naquele programa. Hoje a gente vê tanta coisa perto da gente acontecendo. Meu Deus. Filho matando pai, pai matando filho, pai estuprando filha, e assim por diante. Coisas que aos olhos do Senhor são absurdas. Jesus abomina. Mas nós temos visto com constância. Nós temos visto com constância no nosso dia a dia. Aqui na nossa região ainda é bem menos ou quase nada. Mas se nós ligarmos a televisão ou pegarmos os nossos celulares, nós vemos tanto para fora. Rio de Janeiro, São Paulo. Ô gente, o amor de muitos se esfriaram. Muitos. Muitos não têm temido ao Senhor. Pessoas que tiram a vida do outro sem ao menos pensar. Sem ao menos pensar que existe um Deus no céu, que tem um Deus que vê tudo. Que por mais que a lei humana não cobre, que não paga, naquele grande dia Ele vai prestar conta daquela vida. Assim como um pastor tem que prestar conta da sua alma, nós temos que prestar conta de vidas também. Aleluia. E assim, irmãos, que nós possamos a cada dia se firmar mais no Senhor, porque Jesus está voltando. Que nós possamos amar mais, que nós possamos buscar mais, nos esforçarmos mais, porque aonde a gente for vai ter gente que vai tentar matar,
vai tentar minar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Pessoas que vão nos apontar, pessoas que vão nos olhar torto. Mas tem pessoas que Deus nos envia para nos abraçar. E mesmo quando não tem pessoas para nos abraçar, o Espírito Santo nos abraça. Porque muitas das vezes nós somos chamados, mas esse chamado não nos permite viver no meio de muitos, não permite muitos conviver com a gente. E nós às vezes nos olhamos e nós pensamos que estamos sozinhos. Meu Deus. Nós pensamos que ninguém olha pra gente, que ninguém gosta da gente. Mas não é, irmão. É que às vezes nós somos separados, nós somos ungidos para ficar mais separados. Até nos amam, nossos parentes, as pessoas, né, no nosso meio nos amam. Mas é necessário a gente ficar separado. É necessário muitas das vezes nós nos afastarmos até de quem nós queríamos conviver. E assim, por mais que doa, creio que o Senhor está trabalhando. Creio que assim como Ele prometeu para José, demorou-se anos. Porque, se eu não me engano, aqui quando começou, né, quando José sonhou, eu tinha 17. E quando foi se cumprir, se eu não me engano, ele tinha 29 anos. 20 ou poucos anos. Eu acho que era 29, sim. Então, quer dizer, se passaram mais ou menos 12 anos. Então, creio eu que nesses 12 anos, com certeza, o inimigo tentou colocar para ele, né? E aí, Deus te prometeu, mas não está cumprindo. Deus te prometeu e ainda não cumpriu. Mas ali, ao passar desses 12 anos, a palavra de Deus se cumpriu. José se tornou governador. José, né, era aquele grande no qual os irmãos teve que se inclinar. Aleluia. Ainda que passe, irmão, 10, 20, 30 anos, não deixe que ninguém, nem o inimigo, tire a esperança, tire o seu acreditar de tudo aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. E é o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu agradeço a oportunidade.